todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Olá, tudo bem com vocês? Eu passei um tempinho aqui sem gravar, porque eu tava zoada de sinusite. Mas como eu deixo em estoque antes de começar a lançar o canal e separar as coisas, acho que vocês não vão sentir a diferença. Mas enfim, hoje estou aqui de volta, já estou com voz, eu vou conseguir dar aula amanhã de novo. E aí eu vim falar sobre esse livro, que foi a minha segunda releitura do ano e o segundo livro de fevereiro, que é A Revolução dos Bichos. E eu amo esse livro, assim, de verdade, vocês não têm noção. Eu amo muito esse livro. Eu me apaixonei pelo George Orwell. E assim, vocês vão reparar que eu viro e mexo e falo, me apaixonei pelo Scott Fitzgerald, eu sou apaixonada pelo Machado de Assis. É a escrita deles, tá, gente? Eu me apaixono mesmo pela escrita das pessoas, não sei explicar. Mas eu me apaixonei pelo George Orwell e pela escrita de George Orwell por conta da Revolução dos Bichos. Que a primeira vez que eu li esse livro, se eu não me engano, acho que eu tinha uns 16 ou 17 anos, não lembro muito bem. Era alguma coisa assim. Então, tem cerca de uns 10 anos que eu li esse livro pela primeira vez. E assim, quando eu li ele primeiro, eu já fiquei assim, nossa, meu Deus, esse livro é genial. E hoje, eu achei muito da hora, porque eu terminei de ler ele agora, deixa eu ver, hoje é quinta, eu terminei de ler ele na terça. E eu continuo com a mesma impressão, falando assim, caramba, como que esse cara conseguiu fazer isso? Sabe, eu fui ler 1984 e eu também amei 1984 porque eu fui, assim, sabe, foi por culpa da Revolução dos Bichos. Nada disso teria acontecido sem ele. Mas enfim, o que é a Revolução dos Bichos, né? Ele não é um livro desconhecido, muito pelo contrário, as pessoas falam muito desse livro. E assim, eu tô, esse mês, assim, de fevereiro, eu sinto que eu tô muito na pegada de fábulas, né? Eu comecei relendo O Pequeno Príncipe, aí agora eu reli a Revolução dos Bichos. E antes do mês acabar, eu espero também ler Fábulas de Esopo, que esse eu nunca li. Mas enfim, a Revolução dos Bichos, ela é tipo ela é meio que contada em forma de fábula, é um romance satírico, uma distopia, sabe? Tem várias descrições assim que as pessoas colocam. E ela conta a história da Granja do Solar. E de uma maneira assim muito singular, sabe? Ele é contado assim com uma simplicidade também, de novo, né? Eu gosto de quando o autor consegue fazer as coisas assim, sabe? Ele faz um negócio assim baita uau, mas faz como se não tivesse nem aí, estivesse super despretensioso, né? Daquela coisa. E enfim, a Revolução dos Bichos, ela fala sobre isso. Ela conta a história da Granja do Solar, que depois se transforma na Granja dos Bichos. E o que acontece? Essa granja, ela tem um dono, que se chama o Jones, e lá tem animais de todos os tipos que você pode pensar. Tem cachorros, tem burro, tem cavalos, né? Cavalos, éguas, galinhas, porcos. Sabe, tem todos os bichos assim de uma fazenda, tem ratos, etc. E eles vivem lá a vida toda, né? Tipo, fornecendo o alimento, fornecendo o trabalho deles, né? Dos animais pro Jones e pra família dele. E aí que acontece que tem um porco que ele é muito assim... Tem um avião passando, calma aí. É um helicóptero. Acho que agora dá pra falar. Então, tem um porco que ele se chama Major. E esse Major, ele é bem respeitado e querido por todos os bichos. E ele tá às vésperas da morte dele. E, assim, antes dele morrer, ele reúne todos os bichos da fazenda e ele fala que ele teve um sonho, né? Uma coisa assim meio I have a dream, mas não tem nada a ver com Martin Luther King nesse contexto, né?
E ele começa a falar do sonho dele e de como, né, de os animais serem livres e tudo mais, e que a causa de todos os problemas deles são os seres humanos, né? É o homem. Porque o homem, ele não produz o seu alimento, ele tira do animal, mas ele não produz, ele não faz nada, ele pega a carne do animal para comer, ele tira os ovos da galinha, ele tira o leite e ele não produz nada e ele toma conta de tudo. E assim, ele conta, né, isso de uma maneira muito mais apaixonada do que eu tô falando aqui para resumir. Então ele faz um discurso e ele mostra uma canção chamada Bichos da Inglaterra, que ele não conseguia se lembrar a princípio, mas depois ele lembrou, que fala uma coisa assim sobre de união dos bichos e tudo mais. E aí todo mundo fica, meu Deus, que música linda, e os bichos ficam inflamados lá, apaixonados, cantando Bichos da Inglaterra e etc. E aí esse é como se fosse o primeiro ato, né, da Revolução dos Bichos. A partir disso, os porcos, que eles são os bichos mais inteligentes da granja, eles passam a querer doutrinar os outros animais para eles fazerem parte dessa revolução. E aí eles meio que colocam a doutrina do animalismo, né? Referências aí vocês vão sentir. Eles criam essa doutrina do animalismo e eles tentam passar para os outros animais e tudo mais, mas os animais, eles não têm aquela mesma inteligência dos porcos, né? Então eles não estão assim tão encantados, tão inflamados com as coisas. Mas aí eles vão escutando e tipo, não sei, né? Mas enfim, não tem aquele fulgor assim intelectual de tá entendendo o que é, mas de fato acaba acontecendo a revolução. Uma coisa que eu achei assim muito louca, que eu fui perceber agora quando eu tava relendo o livro, era que eu me lembro de um professor na faculdade, e ele era de economia internacional, se eu não me engano. E ele era, na verdade, sim, de economia internacional. E ele foi o primeiro professor que me falou que a revolução na Rússia, ela não se deu de uma maneira ideológica, né? Porque às vezes no ensino médio os nossos professores, eu estou falando um negócio aqui, eu não sou a favor de escola sem partido, mas eu também não vou falar para vocês que a gente não é, né, doutrinado ou passado a visão apaixonada de um professor na escola, porque a gente sabe que isso acontece. E assim, então, a maioria dos professores que eu tive no ensino médio e tudo mais, eles sempre contavam a Revolução Russa de uma maneira assim muito apaixonada, muito enviesada. E aí esse professor da faculdade, ele foi e falou assim, gente, não foi uma coisa assim ideológica, sabe? Eles não foram ganhados pela ideologia. Eles simplesmente, a revolução aconteceu porque o povo tava louco com os czares e foi isso, entendeu? Eles estavam cansados, não foi o discurso de Marx, etc. Eles estavam cansados e aí aconteceu a revolução. E eu tava sentindo isso quando eu tava lendo o livro, lá pelo segundo capítulo, eles vão contando como estava a condição dos animais na fazenda e o quanto eles foram explorados de diversas formas, até que eles se sentiram totalmente revoltados e aí eles fizeram a revolução. E então o livro ele segue contando isso. Os animais, eles tiram o Jones e a família deles da fazenda e aí eles mesmos passam a governar sobre a fazenda e tudo mais. E aí supostamente era para ser um governo meio que igualitário, todos os animais têm os mesmos valores e etc, né? Mas aí não foi bem assim que aconteceu. E assim como eu acabei de citar, a Revolução Russa, gente, é uma sátira à Revolução Russa, esse livro. E aí o Major, que é o porco que eu falei, que ele seria tipo uma figura pro Lenin, ele morre, né, o que já era previsível. E aí ele tem 2 candidatos a sucessores, que são o Bola de Neve e o Napoleão.
E, obviamente, né, o Bola de Neve é o meu preferido, que seria meio que o Trotsky, e o Napoleão, o Stalin. E então eles vão guerreando, né, assim, meio que por baixo dos panos, etc. Aquele conflito, um não concorda com o outro. E assim como na guerra, né, na guerra, assim como na Revolução Russa, o Stalin acabou levando a melhor, aqui nesse caso também o Napoleão acabou levando a maior. E assim, eu amo livro que tem a ver com história, sabe? Eu tô aqui falando de literatura, eu dou aula de inglês, as minhas matérias preferidas, elas são literatura, são inglês e história. E quando mistura história com literatura, aí Georgia fica maluca, entendeu? Porque é tudo que eu gosto. Então, assim, eu acho esse livro sensacional. Ele é genial, ele é escrito, assim, tem uma riqueza de detalhes e ele é feito de uma maneira bem, assim, despretensiosa. Ele tem cerca de... Essa edição tem umas 96 páginas. E eu sei que agora tem várias edições, né, no mercado, tem notas e tudo mais. Mas o livro mesmo, ele é bem curtinho e ele é muito fácil de ler. E é sobre isso, vai contando a história dos animais e como eles estão apaixonados, envolvidos pela causa, e aí no final, não vou contar no final, mas eles vão, sabe, meio que se desenganando, né, ao redor do livro. O meu personagem preferido, que inclusive nesse último ano passado eu me identifiquei muito com ele, é o Benjamin, que é um burro. E assim, o Benjamin, as pessoas elas vão falando, Benjamin, o Benjamin é tipo o cara que ele sabe, mas ele finge que não sabe as coisas, sabe? Ele dá uma de onça sem braço. Os outros animais, eles não aprenderam a ler, vários deles, eles nem decoraram o alfabeto e tudo mais, mas o Benjamin, ele aprendeu a ler, só que ele fica na dele. E aí ele fica olhando os animais, falando super entusiasmado, sabe? Benjamin, olha só, isso vai mudar, isso vai revolucionar as nossas vidas. E o Benjamin, tipo, tá, ok. Porque uma das coisas que ele fala, inclusive para os outros animais, é que os burros vivem muito tempo e nenhum deles já viu um burro morrer. Então, o que significa? Que ele tá, tipo, muito acostumado, entendeu? Com as coisas, assim, ele não se encanta com o primeiro discurso bonito que ganha o resto dos animais, ele não se deixa enganar, sabe, facilmente, mas ele também fica na dele, porque, né, gente, o Napoleão, no caso, ele é um porco, assim, bem neurótico, como o Stalin também foi, bem neurótico e tudo mais. E ele sai matando toda a oposição que se levanta. Então, o Benjamin, ele não concorda, mas ele fica ali na dele. E eu, no ano passado, eu tava me sentindo, assim, muito Benjamin, porque, né, os rumos da nossa política nacional, aquelas eleições, e eu fiquei assim, sabe? E eu gosto muito de política. Eu não pretendo aqui falar muito sobre política. Tô falando que esse livro, ele é um livro político, gente, mas assim... Eu gosto de política, eu gosto de estudar política, de pesquisar, de conversar sobre política com as pessoas. E no ano passado eu tava assim, tipo, meu, não adianta. Não adianta, a impressão que eu tenho é que a gente estuda e tipo, pra quê, sabe? Não funciona, não funciona. A teoria é linda, a prática dá bosta, tá tudo bosta e meio que assim. Então eu tava me sentindo muito Benjamin. E assim, né? Falando agora um pouco sobre política e sobre George Orwell, que é o autor e tudo mais. O George Orwell, as pessoas elas costumam meio que achar que ele era capitalista, porque esse livro ele é uma crítica ao comunismo, à Revolução Russa e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho super interessante é que, meu, ele não era. O George Orwell, na verdade o nome dele nem é George Orwell, é Eric Arthur Blair, né? O George Orwell é um pseudônimo dele, que ficou mais famoso do que o nome, e ele era jornalista, correspondente, ensaísta político e etc, mas aí os livros, né, que foram ficando
Eu não sei exatamente em que ponto ele escolheu adotar o George Orwell. Ele tinha uma carreira meio que militar, que ele abriu mão para escrever. E isso gerou, inclusive, conflitos com o pai dele e tudo mais, porque o pai dele queria que ele seguisse na carreira militar. E assim, ele era muito inteligente desde sempre. Ele estudou, eu não vou saber o nome de cor, acho que é Eton, mas eu não tenho certeza. Um dos colégios assim mais caros da Inglaterra. Ele nasceu na Índia Britânica, mas a família dele, se eu não me engano, acho que a mãe dele tem origem francesa e o pai inglês, alguma coisa meio assim. E ele foi pra Inglaterra, ele estudou assim naqueles colégios, sabe, super ricos. Ele teve aula com outro cara que eu tenho vontade de ler e tá aqui na minha lista ainda desse ano, que é o Aldous Huxley. Nem sei se fala assim, mas é do Admirável Mundo Novo. Acredito que esse daqui seja ele. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver, né? Espero que dê. Enfim, ele teve aula com ele e ele escrevia... Ai, eu baguncei tudo aqui. Vocês vão ver o resto bagunçado, depois eu... Ele escrevia no jornal da escola e tudo mais. E ele se encantou com o socialismo, sabe? Em certo ponto da vida dele, ele foi para os lados, né? Ele acabou se tornando socialista. Mas isso é o que me faz gostar dele, sabe? Não porque eu seja socialista, porque eu não sou. Até quem me conhece sabe que eu tenho uma visão assim meio centro-esquerda, né? Eu vou falar isso aqui nesse vídeo para deixar claro. A minha preferência política hoje ela seria por uma social-democracia terceira via. Que é, tipo, né, é centro-esquerda, mas ela não é marxista. Só que, assim, eu levei anos para construir essa visão e eu não acredito, por exemplo, que ela seja indestrutível também. Eu reconheço que tem muitas falhas, né? Eu gosto muito do Keynes, mas eu sei que ele não conseguiu resolver todos os problemas. Então, a minha opção pela terceira via ou pela social-democracia é simplesmente porque eu não tenho uma visão totalmente Adam Smith, mas também não tenho uma visão Karl Marx da vida, entendeu? Mas eu sei que tudo precisa de ajuste e não existe perfeição no mundo. E eu convivo muito bem com isso, entendeu? Eu não sou daquelas pessoas que não conversa. Se você discorda de mim, a gente vai sair no pau. Não é nada disso, sabe? Eu não penso desse jeito. E o George Orwell, eu acredito que também não. Porque ele fez esse livro aqui como uma autocrítica, né? A visão que ele queria do mundo. Ele tinha uma visão meio socialista, né? Totalmente socialista, na verdade. Mas isso não o impediu de criticar e de apontar os erros daquilo que estava acontecendo, né? Que é uma coisa que faz falta, né, gente? Aqui hoje, no nosso contexto, assim, né? Não somente Brasil, mas em muitos outros lugares que a gente vê essa polarização, esses corações inchados e inflamados, sabe? Eu nunca vi o George Orwell como um cara que, por exemplo, faria parte do MBL ou socialista de iPhone. Ele era socialista e a crítica dele é porque a ideia que ele queria do movimento era totalmente oposta àquilo que o Stalin estava fazendo. E eu acho isso sensacional, ele ter coragem de criticar, de abrir o erro, porque não é porque a gente gosta de alguma coisa que a gente tem que aceitar tudo como se fosse maravilhoso, né, gente? Não é. Não é, e é por isso que eu amo George Orwell. E aí ele escreve, né, 1984 também, se vocês quiserem ler depois, também é uma baita crítica. E ele sai falando as coisas assim, né, abertamente, tudo de uma forma meio distópica, por exemplo. Aqui não é a Rússia, é a Granja dos Bichos. E ela é na Inglaterra. Mas em tudo você vai vendo alegorias, você vai vendo sinais, por exemplo. Por que é uma granja? Porque a Rússia, ela fez a revolução, mas ela não era um país industrializado, né? Até eu tava vendo vários resumos e voltando em história esses tempos que eu tava lendo esse livro. E, a gente sabe que até 1800 e alguma coisa, a Rússia ainda era feudal, né? Tipo, 1800, cara, a Rússia era feudal. Então, tem várias coisas, assim, que você vai vendo como simbolismo, sabe? A Guerra Fria,
né, o conflito entre os bichos e os humanos, né, das cercanias e o próprio proprietário, mas que é um conflito, mas que às vezes não é um conflito direto, e aí durante o livro você vai mudando de opinião, assim como a Guerra Fria, que era uma guerra, mas não era uma guerra, era mais um conflito ideológico do que uma coisa de, sabe, de atacar mesmo e de partir pra cima, até porque se eles tivessem partido pra cima, eles tinham acabado com a Terra, né, gente? A gente sabe disso, de várias coisas que hoje a gente sabe sobre a Revolução Russa, sobre a Guerra Fria e tudo mais, que ali não estavam tão presentes, né? Por exemplo, aqui nesse livro não fala sobre glasnost, sobre... Ai, eu nem sei se eu falei certo, porque é muito glasnost. Perestroika, Gorbachev, Khrushchev, nada disso, até porque, né, quando o George Orwell morreu, o Stalin ainda estava bem vivo, matando pessoal a 3x2 e é isso, né, gente? O livro ele mostra isso, a opressão. Todo mundo que estava contra o Napoleão, acontecia alguma coisa por aí, né? E ele foi retratando isso, né? O George Orwell ele morreu aos 46 anos de tuberculose e ele não viu, né, o fim da União Soviética e de tudo como hoje a gente conhece nos livros de história, mas nem por isso esse livro deixa de ser interessante. Pelo contrário, eu acho esse livro assim brilhante demais e entra naquela coisa que eu tenho falado para vocês sobre o Fitzgerald, sobre o Saint-Exupéry, que são livros curtos, mas não deixam de ser significativos porque são curtos, sabe? Inclusive, eu acho que eles deviam entrar na lista de se você quer aprender a gostar de ler, não sabe por onde, a Revolução dos Bichos pode ser uma boa pedida. Eu gosto muito dessa ironia de autores inteligentes que usam história e usam ironia e usam sarcasmo e misturam tudo isso juntos. E esse é um dos motivos pelos quais a Revolução dos Bichos fez com que o George Orwell se tornasse um dos meus autores preferidos. E é isso só que eu tenho pra falar por hoje. Até o próximo livro. Tchau!